Olá, gente, estamos aqui mais um AmiCast com patrocínio do Espaço Terapêutico AMI. Hoje a entrevistada é a Nayara Matos, farmacêutica e nutricionista. Duas profissões que a princípio parecem díspares, porém nós vamos ver no decorrer do nosso papo que não é bem assim. Certo, Nayara? Olá, sou a Nayara Matos, sou farmacêutica e nutricionista. Eu sou pós-graduada em farmacologia clínica e prescrição farmacêutica e pós-graduanda em emagrecimento e estética. Nayara, como a gente estava conversando antes, né, um pouquinho antes, eu gostaria que você dissesse assim, para as pessoas terem um entendimento melhor, qual é o papel realmente do farmacêutico. Porque fica aquela coisa de que eu vou na farmácia, vou falar com o farmacêutico para ele, que ele que vai entender a letra do médico, que ele que vai poder determinar para aplicar um soro, para aplicar uma injeção. Acho que soro nem está sendo permitido mais hoje, né? Fora de hospital, se eu não me engano. Mas é mais ou menos isso, uma coisa assim muito grosseira. Você poderia dizer assim, detalhadamente, o que mais um farmacêutico, qual o papel desse farmacêutico? Ana, o papel do farmacêutico é imenso dentro de uma farmácia. Já começa pela própria presença do farmacêutico ali dentro. Uma farmácia ela só pode funcionar se o farmacêutico estiver dentro. Ela só pode abrir as portas para funcionar se ela tiver um profissional dentro desse ambiente. Depois disso, o farmacêutico é importante para a dispensação dos medicamentos, né? Aquele auxílio, né, com o paciente chega com uma receita que muitas das vezes, infelizmente, a letra do médico não está adequada, né? O próprio paciente ele não consegue entender, né? Lá está nós, com todo o nosso conhecimento, o conhecimento e preocupação de atender aquele Uhum. paciente, né? Então, além disso, a gente dá orientações. O que a gente faz? A gente ajuda o paciente a entender a miligrama, a posologia de quantas vezes ao dia ele vai tomar aquele medicamento, por quantos dias, quantos ml, quantos comprimidos e as miligramas. Um dos detalhes. Hoje em farmácia, como você acabou de falar sobre soro, né, a gente aplica sim injetáveis dentro de Uhum. farmácia. Hoje muitas farmácias aí em Santarém já trabalham com vacinas dentro de farmácia, né? Então a gente verifica a pressão arterial, a gente faz teste de glicemia, a gente perfura a orelha de criança, de adultos. Algumas farmácias ainda assim aplicam soro aqui em Santarém, né? Tem autorização, sim, se ela tiver todo o equipamento adequado dentro de um ambulatório que a gente chama, né? Ela pode sim fazer esse procedimento, que é um dos nossos imensos detalhes de trabalho que nós farmacêuticos podemos fazer dentro de uma farmácia. E também hoje em dia muitas farmácias em Santarém elas trabalham com farmacêutico gerente, se torna um administrativo farmacêutico. Ele toma conta da farmácia inteira, né? Sim. Ele administrativo, medicamento, pede medicamento, trabalha com pedido de medicamento e administração. Hoje em dia, muitas farmácias já trabalham com essas situações com a gente, né, com o profissional farmacêutico. Farmacêutico também, se for perguntar, vocês trabalham só em farmácia, né? Era não. Farmacêutico trabalha em distribuidora de medicamento, trabalha em transportadora de cargas. Se aquela transportadora trabalha com medicamento, ela distribui medicamento na cidade, ela precisa de um farmacêutico, precisa de um profissional. Olha, interessante, não sabia, Sim, mas tem tudo a ver tem realmente, tudo a né? ver. Aonde se trabalha com medicamento, Ana, o farmacêutico tem que estar lá. Não tem outro profissional que mexa com medicamento que seja responsável se não for o farmacêutico. Em hospital, na farmácia hospitalar, na Sim. farmácia oncológica. No regional a gente tem, né? A gente tem os farmacêuticos oncológicos, a gente tem o farmacêutico clínico, né? Que é no caso que eu sou farmacêutica clínica pela minha graduação, né? Também. Então eu posso atuar. O farmacêutico ele não é só a questão da dispensação, né? É uma conversa. Tem muitos pacientes que não chegam na farmácia com uma receita pronta, né?
Ele chega lá sentindo mal-estar, né? Então, Com queixa, né? com queixa, a gente senta o paciente, quer verificar a pressão, estou sentindo uma dor de cabeça, verificamos a pressão do paciente, verificamos o histórico familiar. A gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer essa primeira abordagem. A gente chama a primeira abordagem antes da pessoa ir ao médico. Muitas pessoas primeiro abordam o farmacêutico na farmácia. Isso é um hábito bem peculiar, acredito que não só no Brasil, né? Mas fora do Brasil também. Porque tem sempre a questão do custo para ir ao médico, que de modo geral é mais oneroso, e para você chegar numa farmácia e tem um profissional lá pronto para lhe dar as primeiras orientações, por que não? Né? E eu fiquei muito também satisfeita, já tem alguns anos isso, né? Com a obrigatoriedade, na verdade, do profissional de farmácia dentro das farmácias. Porque antes não tinha essa obrigatoriedade, então ficava assim, não desrespeitando a questão da experiência de ninguém, tá? Mas ficava assim, sempre aquela pessoa que tinha mais experiência com trabalho em farmácia para fazer esse papel do farmacêutico. E quem, na verdade, tinha uma formação acadêmica ficava de fora do mercado. Então eu fico assim fiquei muito feliz e abriu mais um leque e daí puxou, né, todas as outras áreas para vocês trabalharem. A nutrição, ela entra na farmácia no quesito de que a gente pode também tratar, né, outras doenças no nosso organismo com o alimento. Hoje em dia, no mercado farmacêutico, chama até nutracêuticos. Não sei se você já ouviu falar, já estão trabalhando nisso. Muitos produtos hoje, o mercado farmacêutico, a indústria farmacêutica, ela já está usando muitos medicamentos como nutricional. Isso é bom para todo mundo e para as duas áreas também, tanto farmacêutica como nutricional, né? Vamos colocar assim, puxando um pouquinho a brasa para a sardinha da Amazônia, tá? A cápsula de copaíba, né? Isso. A copaíba nada mais é que um óleo extraído de uma árvore e que foi industrializado e encapsulado. Sim. E aí você tem acesso nas farmácias com a maior facilidade quando você precisa. Não entra na área dos né? Mas entra nessa questão. Agora, nós temos o açaí, está sendo o boom nos nutracêuticos, né? A base, que o açaí, vamos puxar de novo para a Amazônia, tá? Que é vamos dizer assim, um fruto que se transforma num alimento delicioso, que nós temos esse grande hábito, né, de consumo, e que o mundo descobriu. Sim. E transformou está começando a transformar nessa indústria também. Isso. Onde entra mais essa questão? Na homeopatia. A homeopatia, por ser natural, ela entra muito mais rápido na parte nutracêutica, né? Porque a homeopatia, ela trabalha com coisas naturais, diferente da alopatia, que são químicos, né? São formulações químicas. Quando a gente entra na Amazônia, a gente é rico. A gente é riquíssimo. Andiroba, copaíba, o açaí, casca... Fizeste eu lembrar agora da famosa arnica. Arnica, casca de tantas árvores que nós temos na Amazônia, que se você entra numa farmácia homeopática, você vê né, vários tipos que você nem imagina que existia, mas que somos ricos. Então, a nutrição ela entra muito na parte nutracêutica, na parte da homeopatia. Nem tanto da alopatia, mas na homeopatia ela é número 1. Então, é aí que as duas coisas se casam pra gente. Perfeitamente. Né? Com a nutrição. Hoje eu posso indicar para um paciente na nutrição um ômega 3. Eu posso indicar para um paciente hoje um cálcio, uma melatonina, né?
para ansiedade, para dormir, o ômega para colesterol triglicerídeo, um calciferol, tudo os com ossos, base em alimentação, tudo com né? base na Que é alimentação. isso que eu acho interessante. Gente, é importante que a gente entenda assim. Nem eu, nem a Naira vamos dizer assim, ah, olha, radicalizar nada com a Não. questão de alopatia, tá? Mas a gente pode evitar as medicações alopatas com a medicação. Só que existem alguns casos, alguns problemas com maior gravidade, que a alopatia é de fundamental importância. Então, não vai ter como correr. Mas o importante é que fique bem claro que a nossa conversa sempre é no sentido assim, mais de esclarecimento do que necessariamente de tomar partido de qualquer coisa, tá? Isso. Não temos isso. A nossa visão, pelo que a gente já conversou, é em função do ser humano. O paciente, o que a pessoa está apresentando, qual é a necessidade, qual a melhor forma, Isso. né? Dá para juntar tudo e dosar isso aí? Então a gente vai junto e dosa, Isso né? mesmo, porque a partir de a gente chegar num consenso, tanto na farmácia como na nutrição, quando eu vou atender um paciente no balcão de farmácia e quando eu vou atender um paciente no consultório de nutrição, são dois mundos completamente diferentes, mas que se abraçam. Tá. Quando o paciente chega no balcão da farmácia comigo, ele já vem do médico, provavelmente, ele já teve uma anamnésia com o médico, vários exames, chega lá comigo com aquele à procura de um certo medicamento, né, para fazer um certo tratamento. Muitas das vezes, muito bom hoje em dia, o médico já passa o encaminhamento ou com o nutricionista e junto até com o psicólogo, dependendo da situação daquele paciente. Sim. Hoje em dia você vê muito isso. Né? A gente está vendo muita preocupação hoje do médico e do próprio paciente de se cuidar. Hoje a pessoa vê um triglicerídeo alto, vê um colesterol alto, vê uma glicemia alta, ele fala, doutor, eu quero resolver isso. Uhum. Né? Porque primeiro, né, como você acabou de falar, não queremos focar em algo, né? Estamos conversando. Então, primordialmente, quando também o paciente vai no balcão de farmácia comigo, eu indico ele primeiramente ao médico, né? Eu dou aquele primeiro apoio a ele, faço aquela conversa, faço aquela anamnésia também no balcão da farmácia, né? Puxo lá dos antepassados, do pai, de mãe, de tudo. Tá, então você vai ao médico. Você precisa ir ao médico fazer um exame, você precisa, né, mudar a sua rotina. Vá primeiro ao médico. E depois você pode voltar aqui comigo. Então é assim. A gente, a área farmacêutica como nutricionista, a gente não pode botar um ponto final ali no esclarecimento do paciente. A gente não dá diagnóstico, né? A gente só dá vamos supor, damos o alicerce ali. Dá o encaminhamento, a orientação a orientações. ser vamos dizer assim, os passos a serem tomados para poder chegar no acompanhamento final, no tratamento, Somos né? uma equipe multiprofissional que se junta, né? Se junta o médico, se junta o farmacêutico, junta o nutricionista, o psicólogo, o terapeuta de barras, o terapeuta. Então, hoje em dia, a gente junta tantas profissões juntos, a gente podia reunir hoje aqui todos esses profissionais. Sim. Porque é assim que a gente trabalha. Um vai puxando o outro, um vai ajudando o outro e a gente chega no princípio final, que é o bem-estar do paciente. Né? Vamos ver assim, antigamente, quando se formava médico, psicólogo, advogado, essas profissões mais engenheiro, que são profissões já mais antigas, né, no mercado de trabalho. Esses profissionais, eles eram formados para ver sempre o todo, para ter o conhecimento do todo. E de uns anos para cá, começou a se observar, tá, o ser humano funciona como um todo, mas ele tem as especificidades que precisam ser mais aprofundadas e que, vamos colocar assim, um psicólogo clínico geral, um médico clínico geral, um farmacêutico
geral também não vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque vai ter que aprofundar. Vou dar um exemplo assim, eu tive um problema, isso é sério, eu tive um problema num dedo aqui na minha mão e eu tive que ir no especialista de mão, tá? Porque não adiantou, eu fui lá com o médico, um ortopedista, né, que trata de modo geral, tá, mas ele me encaminhou para o especialista de mão. Então, veja, a gente está ficando cada vez mais compartimentalizado, mas a partir da visão do todo, né? Então, a questão da nutrição, da farmácia, da psicologia é a mesma coisa. O profissional lhe vê como um todo, porém, opa, olha, você tem que ir lá no médico para fazer os exames que ele vai pedir, porque provavelmente tem alguma coisa por aqui que vai ser preciso investigar melhor, né? Aí, quando o médico já encaminha para nutricionista, e a nutricionista pega, olha ali, com a experiência da farmácia, e vê exames, veja que fantástico, né? Então, olha, porque isso não é aprendido na nutrição, análise de exames bioclínicos, mas na farmácia é. Então, veja, quando você junta essas duas coisas, é um clarão que acende, né? Para dar, assim, vamos dizer, uma maior visibilidade daquele paciente seu, daquele seu cliente que você vai estar acompanhando na área nutricional, né? Isso mesmo, Ana. Tu fala uma coisa que eu gosto muito, né? É a parte também da análises clínicas, que é uma parte da farmácia, bem específica da farmácia. A gente pode trabalhar em laboratórios. Sim. Né? Então, quando um cliente me procura, eu já pergunto para ele, você já fez algum tipo de exame? Né? Senão, eu vou passar um para vocês, que é uma das minhas atribuições também. Eu posso prescrever exames para o meu paciente. Né? Uma das minhas atribuições como farmacêutica e como nutricionista. Né? Não precisa necessariamente que o médico passe, eu posso pedir esses exames para o meu paciente. Então, quando chega um exame para mim, né, que está ali aquele triglicerídeo alto, que está alguma coisa, vamos focar na nutrição nessa parte com a alimentação. Focamos durante um tempo, quando não baixa, né, que a gente diz, quando não funciona um pouquinho, a gente entra com alopatia ou com homeopatia. Então, são duas profissões que casam super bem, perfeitamente. E, gente, na verdade, a gente tem que ver assim, olha, não tem profissão que não case uma com a outra, tá? Porque tudo, na verdade, vai ampliar a sua visão, né? Então, independe se é farmácia, com psicologia, com nutrição, com o que quer que seja, tá? Quando a gente gosta das coisas que faz, normalmente a gente acaba indo para um caminho que busca algo que vá complementar cada vez mais, né? É como eu sinto com a psicologia e a terapia das barras. 30 e poucos anos de psicologia, conheci as barras de Axis, me apaixonei. Quando você vê como as duas funcionam muito bem, você fica encantado. E, gente, detalhe, tá? Assim como farmácia, a formação de farmácia é independente da formação de nutrição, a formação de psicologia não tem nada a ver com a formação de barras de Axis. Também são independentes. Porém, quando a gente ama o que faz, junta, né? E principalmente, o que eu estou sentindo na nossa conversa desde cedo, é que a gente tem, na verdade, um amor pelo trabalho com o cliente. Sim. Né? Por ver aquele resultado fantástico naquele ser que está sendo ali. Contribuição para mim e eu para ele. Isso mesmo. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a vida da gente tem outro brilho, a profissão, tudo. Então, a gente fica muito mais feliz. E, com certeza,
vai chegar em 80, 90% de satisfação dos nossos clientes, não é não? Sim, quando um cliente volta contigo na farmácia, doutora, aquele medicamento que você me indicou foi perfeito, foi ótimo, deu tudo certo, eu estou bem, não sinto mais aquela dor, não sinto mais aquela dor de cabeça, não dói mais meu corpo, não dói mais minha coluna. Pronto, você vira referência para esse paciente, você vira amigo desse paciente. E aonde você estiver, ele vai atrás de você. Por Aham. incrível que pareça, Ana, ele vai. Ele te liga, ele pergunta como você está, ele vira um membro da tua família. Na nutrição não tem diferença. Pelo contrário, hoje eu viro amiga dos meus pacientes. Por quê? Eu mando mensagem, tomo água, como está seu café da manhã? Me mande foto do seu almoço. Eu posto nas minhas redes sociais sobre o almoço dos meus pacientes. Tomou água? Olha, Uhum. tantos litros de água. Quero ver o final do dia o litro seco. Então, estão virando meus amigos, meus pacientes, também da nutrição, porque eu sou formada recentemente também na nutrição, vai fazer um ano que eu estou formada, e eu já vejo, né, o retorno, como você diz, desse comprometimento que eu tenho Uhum. junto com meus pacientes com a minha profissão. Eu amo, né? Eu amo, eu gosto de ver os resultados dos meus Olha, pacientes. isso que você está colocando é algo extremamente que eu cobro sempre de mim e dos profissionais que eu acabo precisando do trabalho deles comigo, tá? Eu sempre cobro essa personalização. Então não adianta vamos colocar assim, gente, também não tenho nada contra plano de saúde, mas particularmente eu prefiro não trabalhar com plano de saúde porque o número, a demanda é muito grande e fica inviável você fazer um trabalho mais personalizado, Isso. tá? E como eu sou neste ponto e pretendo continuar sendo sem problema nenhum perfeccionista, Sim. tá? Então eu prefiro fazer os atendimentos particulares que eu posso dar esse retorno com muito mais tempo, muito mais Cuidado, cuidado, muito mais atenção. carinho, tudo, Isso. tá? E não é, gente, entendam, não é pela questão monetária, não é pela questão do dinheiro. É que quanto menos pessoas a gente atende, mais fácil fica para personalizar, para dar essa atenção. Antes mesmo de nós começarmos aqui, eu disse: olha, me desculpa, mas a gente vai ter um minutinho aqui, que eu tenho que dar uma resposta já já, que meu cliente passou uma mensagem. Então, a prioridade são eles, tá? É o atendimento com eles. E isso, aí eu te digo, isso independe de você ter 1 ano, 35, 10 de profissão. O importante é que você sempre perceba, continuo amando o que eu faço? Se eu continuo amando o que eu faço, tendo prazer no que eu faço, eu não enxergo o que eu faço como um trabalho, como um peso, mas como uma diversão. Então, você nunca vai deixar de dar um excelente atendimento. Na hora que é obrigação e só é o cifrão do quanto eu estou ganhando por Uhum. cada atendimento, meu querido, saia porque você está fazendo mais mal para você do que para o próprio cliente, Isso tá? mesmo, Ana. Isso mesmo. É, como tu falou do plano de saúde, eu também não atendo, né, no plano de saúde, eu tento fazer meus atendimentos personalizados com meus pacientes, né? Aquele atendimento de 1 hora, aquela conversa, aquela anamnese, aquela atenção. Muitas das vezes a pessoa, um exemplo, né, ela está acima do peso, ela está triste, né? Ela quer um resultado, ela está desestimulada, ela já fez vários tipos de dieta, chega lá comigo, né? Por favor, me ajuda. Muitas das vezes a pessoa chega, ou antes de Uhum. chegar lá no consultório comigo, ela já manda uma mensagem pedindo a ajuda, né? Então, Pedindo um socorro, um né? socorro. Então, o plano de saúde ele não me dá essa possibilidade de atender durante 1 hora um paciente, vamos supor. Né? Tem toda
um cronograma, uma hora de Sim. atendimento, ou até menos. Lá, quando eu atendo, posso até passar de uma hora. Eu estou naquele horário para aquele paciente, naquele horário determinado para aquele paciente, para me dar de mim tudo que eu posso, que ele pode que eu posso proporcionar para ele naquele momento, né? Então é uma humanização, né? As duas áreas ela faz isso com a gente, propor uma humanização para o paciente, né? A nutrição ela é mais ainda, porque eu estou ali numa sala com aquele paciente e eu posso conversar com ele de tudo, diferente do balcão da farmácia, né? A gente não pode nem tanto, né, ir a fundo, muitas das vezes, com o paciente na farmácia, como eu posso ir bem a fundo na nutrição. E você fez uma colocação que eu achei muito interessante, que me liberou aqui um download, né, diferente. Normalmente, quando a gente fala em nutrição, a gente vê assim, o pedido de socorro, a tristeza, então já vem automaticamente na mente a pessoa acima do peso, o obeso. E a gente esquece que tem muita gente que está abaixo do peso e que sofre demais também com os mesmos sintomas. E aí é uma questão que eu vou jogar aqui, que eu não tenho muita certeza, eu desconfio que talvez tenha a ver, que tanto um quanto o outro esteja com desequilíbrio, né? Bom, a nível emocional eu garanto que sim, mas eu digo assim, a nível físico, talvez o desequilíbrio hormonal, orgânico, não sei qual é a área exatamente, seja talvez até as mesmas áreas, só que nos opostos. É por aí? Isso, né? Tem as pessoas que não têm a mesma disponibilidade, vamos supor, nutricional para ganhar peso, né? Come e não consegue chegar naquele peso, sempre é magrinho, chamamos o metabolismo acelerado. Sim. Mas que isso envolve muitos fatores ali dentro, de vida, do cotidiano, e histórico familiar também, né? Tem tudo isso. Né? Então, muitas pessoas, sim, eu acompanho, eu tenho pacientes que também com ganho de peso, né? Que a gente faz uma dieta personalizada para esse paciente para ganhar peso, para ganhar músculos, para ficarem bonitos, né? Assim como a pessoa que está lá que vai lá comigo com sobrepeso ou obesa que quer emagrecer. Sim. Temos pacientes de todo estilo, tanto o magrinho que quer ganhar uma massa muscular e ficar. Sim. Até falou, eu quero engordar. Ele chega assim, quer engordar. Oh, meu Deus, não, você não quer engordar. Você quer ganhar massa muscular. Não queira ganhar gordura. Você quer ganhar saúde. Você não quer engordar. Porque engordar, a gente já leva para o lado da gordice. Engordar, gordice, besteira. Não, você não quer engordar. Você quer ganhar qualidade de vida. Você quer se sentir melhor. Você quer entrar numa roupa e se sentir mais satisfeito, né, mais bonito, vestir uma camisa, uma regata, mostrar os músculos do braço, né, principalmente homem, né, quer isso. Aí as mulheres já querem emagrecer, né, a mulherada, nós mulheres só queremos... É porque eu te levei nesse caminho aí que eu acho interessante. Sim. Toda vez que a gente fala na questão de nutrição, sempre leva para o lado de quem está obeso, quem está acima, quem não sei o quê. E quem está abaixo fica, rapaz, eu vou procurar quem? Um nutricionista. Né? Porque eu estou abaixo do peso, ela só faz emagrecer. Não. Nutricionista, tudo também. Tudo que tu imaginar. Emagrecer, ajudar a ganhar massa, ajudar... eu tô no meu peso ideal, agora eu quero ganhar massa muscular. Hipertrofia. O nutricionista também entra nessa situação. Sim. A gente faz... Aí vamos dizer assim, o nutricionista, ele tem que caminhar também junto, vamos dizer assim, com os personal trainer. Outro, né? Profissional na área de educação física. Porque hoje em dia está tudo muito atrelado. A nutrição, a forma física, no sentido de exercícios. Então, quais os exercícios que a pessoa faz para poder queimar mais rápido determinadas calorias, para poder, e assim vai
nesse Isso conjunto, mesmo, né? Ana. Toda vez que vai um paciente comigo que quer perder peso, eu sempre indico ele a fazer um exercício físico, de preferência musculação. Várias pesquisas hoje dizem e afirmam que musculação é o remédio do futuro. Quem treina hoje, quem carrega peso hoje, não vai tomar medicamento futuramente. Uhum. Então, hoje também eu indico. A gente, né, nessa área da nutrição, eu costumo dizer que a gente é o espelho, Uhum. tanto na área da farmácia como na área da nutrição. A gente é o espelho, né? A gente é o próprio espelho para. Eu sou o espelho para você como nutricionista. Se você for minha paciente, você vai olhar para mim e vai dizer: pô, a Nayara faz dieta, a Nayara come bem, se alimenta bem, a Nayara vai para academia todo dia. É assim mesmo. Eu quero que meus pacientes façam a mesma coisa que eu faço, né? É, Necessariamente nas condições, claro, que adentram a cada paciente, sim. né? Porque tem paciente que não tem condições de fazer uma musculação, ou às vezes até Mas tem condição de fazer uma hidros, uma, né? O isso, uma, importante é uma fazer, caminhada, um o pilates. importante é movimentar o corpo, Isso né? mesmo. A nutrição, ela tem que, para ter um resultado. Claro, só a nutrição por si, só a alimentação, ela ajuda bastante. Mas se tiver um estimulante maior, é bem melhor. Se o corpo se mexer mais, Isso, agradece, agradece né? sim. E, gente, olha, amei, Nayara, esse nosso papo. Espero que tenha sido bem esclarecedor. Para mim, pelo menos, foi, tá? Um papo muito produtivo, muito esclarecedor, muito agradável. E obrigada. E mais uma vez, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Não deixem de colocar um like aí pra gente, que isso ajuda o nosso canal a crescer. Beijos no coração de todos. Nayara, se você quiser. Ana, eu que agradeço o convite. A nossa conversa foi muito boa, né? A gente pode transmitir um pouquinho do nosso conhecimento, né, aqui para as pessoas, que eu acho que ainda é pouco. Se a gente fosse passar a tarde inteira aqui conversando, a gente Isso é ia falar sobre verdade. muitas coisas. Quem sabe em outro momento a gente pode vir falar de um determinado assunto específico. Eu só tenho que agradecer, Ana, muito obrigada, né, por estar aqui hoje. E curtam lá na página da Ana, estamos à disposição sempre. Nayara, você pode colocar o seu contato para quem Sim. quiser entrar em contato com você, tanto como farmacêutica como nutricionista. Sim, eu tenho o Instagram, nayaramatos.nutri. Lá tem também o meu número de telefone, lá que pode, um link, né, que pode entrar logo diretamente para falar diretamente comigo. Aí lá eu posso esclarecer todos os assuntos com você, sobre farmácia, sobre nutrição, e a gente bate um papo. Mais uma vez, o Amicast se encerra aqui com o patrocínio do Espaço Terapêutico AME. Beijos para todos no coração. Tchau, tchau.